Meus cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, me dão aqui a imensa alegria deste reencontro semanal para as nossas incursões no campo do direito registral imobiliário. Hoje a nossa exposição é de número 181, ou seja, nós já estamos aqui há mais de 180 semanas fazendo esta reunião periódica, o que me enche de muita satisfação e honro-me bastante aqueles que aqui se encontram uma vez por semana, nesse contato virtual. Aqui agora estamos praticamente compungidos em virtude da peste que se abateu sobre o nosso sofrido mundo. Quero agradecer, como de hábito, ao desembargador Renato Nalini, digno reitor da Unregistral, e muitíssimo ao doutor Flaviano Galhardo, ambos meus estimados amigos, este último presidente da Arisp, pela oportunidade que me concedem em poder ter este encontro a toda semana com os estudantes e estudiosos, sobretudo, do registro imobiliário. Sinto falta, é verdade, dos alunos presenciais, mas conforta-me saber que, ao menos, me dirijo a estes alunos que se encontram na via eletrônica e que são um motivo de grande estímulo para nós continuarmos estas nossas atividades acadêmicas dos registros sobre registros. Como eu lhes dizia, hoje é a aula número 181 da série. E é a 41ª aula sobre hipoteca. Se nós imaginarmos que são mais ou menos 4 aulas por mês, há mais de 10 meses, ou acerca disso, estamos falando sobre hipoteca. E hoje é a última dessas referências ao tema da hipoteca. Ficou muita coisa para trás? Eu penso que sim. Não é possível pensar em um curso que fosse de todo exauriente sobre a questão da hipoteca, até porque a nossa angulação principal é a angulação registral e não a angulação civilista, mais ampla. Mas não podia deixar de ser a análise também referente ao direito material, que tomou conta de boa parte das nossas indagações. Não posso também começar esta última aula sobre hipoteca dizendo que há um crédito imenso a pagar aqui à doutrina de Cláudio Bevilacqua, de Afonso Fraga, Carvalho Santos, Conselheiro Lafayette, apenas indicativos para exemplificar o muito que devemos a vários outros autores. E aos autores contemporâneos também. Nelson Rosa Neri, Carlos Roberto Gonçalves, Luciano de Camargo Penteado, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, Arnaldo Rizardo, Gercé Rodrigues da Silva, José Roberto Ferreira Gouveia, Ademar Toranelli. Eu deixei por último Ademar porque foi uma obra que consultei muitíssimo, dada a circunstância de que ali se concentram não só aspectos teóricos, mas também aspectos práticos e prático-práticos, por assim dizer, da atividade registral relativamente à hipoteca. A todos esses, alguns que não mencionei, porque a citação foi meramente exemplificativa, o meu melhor agradecimento e testemunho, agradecimento pela doutrina que já produziram, e o meu testemunho do crédito que devo a essas lições, por essas lições. Entre os autores estrangeiros, não nos esqueçamos de mencionar a importância que aqui ao largo do tempo, no tema da hipoteca, de que estamos cuidando, tiveram doutrinadores como Roca Sastre, Oliveira Ascensão, de Portugal, Redman, Martin Wolf, Nussbaum, Lacruz Berderro, e assim vai por diante. São muitos autores. Então,
Fique, portanto, consignado aqui o meu testemunho de agradecimento por essa doutrina muito sólida, muito interessante que se foi produzir. Muito bem, vamos ver a aula de hoje. Ainda uma vez, ela é transmitida, como se diz em Portugal, em direto, mas não ao vivo, transmitida a partir de uma tentativa de razoável execução aqui de casa, aqui nesse meu amontoado de livros, no meu pequeno escritório, e com os recursos de que posso me valer. Ou seja, eu peço desculpas, mas é assim, não é? Eu sou obrigado a controlar um pouquinho a luz, controlar um tanto o próprio aparelho, ler o texto, comentá-lo e, ao mesmo tempo, cuidar do tempo que pode ser despendido para a aula, etc. Isso tudo conspira um tanto contra a qualidade da transmissão, e, sobretudo, se nós contrastamos esta qualidade com a muito melhor qualidade que possui a produção feita pela competente equipe técnica e administrativa da Uniregistral, da TV Registradores da Arisp. Então, vamos lá. Parte 41. Ao final, portanto, aí de cerca de 10 meses tratando da hipoteca, chegamos ao seu ponto derradeiro, a extinção da hipoteca, e mais exatamente a extinção e o cancelamento do registro da hipoteca no ofício imobiliário. A Lei Nacional 6.015, de 1973, que, como sabem, é a nossa Lei de Registros Públicos, dispõe que no registro imobiliário brasileiro devam averbar-se, por meio de cancelamento, ou seja, averbação de cancelamento, as extinções dos direitos, dos ônus de direitos reais. O cancelamento registral é um dos modos da retificação do registro. É o que se chama de retificação negativa. Quando se cancela um registro, isso implica uma retificação de caráter negativo. Mas nós vamos ver que isto comporta ainda uma subdivisão. Por hora, aguardemos. Cancelamento e retificação negativa. A expressão retificação, ela possui um sentido mais comum, trivial, no sentido de ser apenas a ideia de mudança. Retificar é mudar alguma coisa. Essa é a ideia trivial. Mas, em rigor, ela é muito mais ampla, no caso dos registros. Como veremos adiante, ela comporta uma amplitude no seu conceito, no seu significado. Pois muito bem. As retificações podem ser positivas, negativas e mistas. Essa é uma das classificações possíveis. Quais são as retificações positivas? São aquelas que aumentam, que acrescentam, que agregam alguma coisa ao registro anterior. Quer seja de modo substancial, seja afetando a substância do registro anterior, quer são chamadas de retificações per accidens, ou seja, retificações por acidente. Um exemplo, por exemplo, de retificação por acrescentamento, positiva de acrescentamento substancial. Tício compra um imóvel, ou seja, tem um título aquisitivo. Ele ainda não registrou ainda. Quando ele registra, ele retifica positivamente o registro. Porque como o registro, a despeito do caráter constitutivo, isto é uma retificação do registro. Ou seja, o que é retificar? É tornar reto. Tornar reto, no caso do registro, é, sobretudo, espelhar aquilo que a ordem das coisas, a realidade das coisas estampa. O registro deve ser uma especulação ou espelho da realidade, o mais possível. Portanto, aqui nós temos um caso de retificação registral positiva em substância, ou seja, uma retificação que acrescenta substancialmente, modifica ou retifica substancialmente o registro anterior. O imóvel estava em nome de Semprona alienou a Tício registra o título a uma retificação positiva em substância. E pode ser, como eu disse, também de maneira acidental, ou mais exatamente per accidens, por acidente. Quando se inclui, por exemplo, um dado acessório faltante. Então, o número do contribuinte fiscal. Faltou referir o número do CPF, ou o número de carteira de identidade, por exemplo, de um titular de domínio. Faz-se, então, uma retificação positiva por acidente. Não muda substancialmente nada, ou seja, não vai alterar a identidade, seja do titular registral, seja do imóvel tabular, não vai sequer alterar a identidade do fato jurídico objeto do registro, mas apenas
um dado acidental, um acessório. Essa é a retificação positiva, portanto, tem dois tipos, substancial e por acidente. A segunda retificação, segunda classificação que nós aqui indicamos é a retificação negativa, que é aquela que consiste na supressão total ou parcial de dados inscritos. Quando nós suprimimos dados inscritos, seja de maneira integral, seja em parte, nós temos uma retificação negativa, ou seja, que suprime, supressora. E, por fim, nós temos uma retificação que é a retificação mista, que é a retificação que, além de suprimir o dado da inscrição retificada, vamos suprimir, inclui um novo indicativo. Por exemplo, a pessoa se chama, vamos dar um exemplo, Sebastião Carlos, e coloca um outro sobrenome qualquer, não importa. Depois se descobre que quem lançou o registro se colocou Sebastião Carlos. Se nós simplesmente suprimimos esse S, nós fazemos uma retificação negativa. Mas nós podemos ter uma retificação mista. Suponham que houve, além de tudo, um erro na letra. Em vez de Carlos, escreveu Cartos. Então, nós temos que não só suprimir o S, no nosso exemplo, que o verdadeiro nome da pessoa é Sebastião Carlo, e alterar o T, suprimir o T e colocar um L no lugar. Pronto, aí nós temos um caso de retificação mista, ou seja, há uma retificação negativa, uma supressão de um elemento, e, na sequência, esse elemento suprimido é substituído por outro. Então, há também um aspecto positivo a considerar. Eu dou aqui como exemplo, também é mais cômodo até esse exemplo, a correção de um algarismo no número do contribuinte. O número do contribuinte fiscal é 858-132-999, dígito 63, um exemplo qualquer. E, na verdade, o dígito é 62. Então, eu excluo o 3 e incluo o 2. Pronto, mudamos um algarismo. Isso é uma retificação mista, em parte negativa, em parte positiva, em parte supressora, em parte de acrescentamento. Pois bem, o cancelamento, isso já o referimos, é uma retificação registral negativa. E aí nós vamos tratar, sobretudo, do cancelamento, uma vez que nós estamos versando aqui a extinção da hipoteca. Esse cancelamento, que é a retificação tabular ou registral negativa, pode ser tanto supressivo de parte da inscrição afligida, eu excluo, portanto, só uma parcela, suponho uma cláusula de um título que não estava lá e que alguém, por engano, copiando de assento anterior, fez constar. Ainda o relativo à morte de um dos co-usufrutuários. Imaginemos que nós tenhamos dois usufrutuários, ou mais usufrutuários, o mesmo imóvel, morrendo um, nós averbamos ali o cancelamento do usufruto, imaginemos que seja a hipótese, em parte, portanto, mantendo o registro não mais. Mas também pode ser o caso de eliminar-se ou suprimir-se a totalidade da inscrição anterior. Então, esse é o cancelamento integral ou total do registro. Retificação, portanto, de maior amplitude. Nesta última hipótese, essa do cancelamento integral ou total, o efeito comum, o efeito ordinário no direito brasileiro atual é o de excluir-se ex nunc, o efeito da inscrição atingida, ou seja, desde o momento em que o cancelamento é feito é que se extingue a inscrição atingida. Mais exatamente é do momento do protocolo do pedido, mas enfim. Só com o cancelamento é que se produz, dali para frente, a cessação ou exclusão dos efeitos do registro cancelado. E por que ex nunc? Porque nós temos, na regra do artigo 252 da Lei de Registros Públicos, a indicação consolidada do princípio da legitimação registral. Eu leio aqui: o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que por outra maneira se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Portanto, só pode ser, no comum das vezes, um efeito ex nunc. Nós vimos na aula anterior, esse é um aspecto excepcional que vamos tratar, que em dadas hipóteses o efeito é ex nunc, mas isso é excepcional. E é exatamente isso de que venho tratar agora, ou seja, em caráter excepcional, no direito brasileiro, é possível que o cancelamento não seja exclusor dos efeitos do registro cancelado, mas simples seu aviso, ou seja,
simples sua notícia, ou seja, uma mera publicidade notícia, voltada apenas a excluir a alegação de boa-fé de terceiros, porque a exclusão substantiva já teria valido diversamente desde a sua ocorrência. Portanto, é uma situação de efeito ex tunc, ou seja, desde a ocorrência substantiva do fato. A situação, como já se viu, atende à hipótese do cancelamento do registro perempto da hipoteca. Foi disto que nós tratamos na nossa exposição da semana passada. Muito bem. Além da hipótese de perempção da hipoteca, as demais ocorrências relativas à sua extinção também atraem a averbação de cancelamento. Embora, diversamente do que ocorre com a perempção da hipoteca, que tem efeito ex tunc, dada aquela simetria, como diz o desembargador Loureiro, estreita simetria entre a caducidade substantiva e a caducidade tabular, aqui, diversamente, todos os demais casos estão sujeitos à exclusão ex nunc dos efeitos do registro retificado, ou seja, só a partir da averbação, só a partir do cancelamento. Vamos lá, as causas da extinção da hipoteca, prossigo eu aqui no texto. Arrolam-se no artigo 1499 do Código Civil de 2002. Quais são elas? Primeiro, a extinção completa da obrigação principal. Quando a obrigação principal está cumprida, ou seja, a dívida garantida está cumprida, está extinta, não há sentido manter-se a hipoteca. O perecimento da coisa. Imaginem que o imóvel pereça. Não há sentido, portanto, se não há objeto material, não tem sentido imaginar-se, objeto material da dívida, não tem sentido imaginar-se que ela ainda continue garantida pela hipoteca. A resolução da propriedade, ou seja, quando ocorre uma condição resolutiva de um domínio com que o domínio não existe mais. Isto provoca o efeito reflexo de que um dos seus atributos desdobrados, a hipoteca, também desapareça. A renúncia do credor, sempre contra a hipoteca voluntária, a hipoteca convencional, pode haver renúncia do credor hipotecário. Quanto à legal, é possível tratando-se de hipoteca constituída em favor do ofendido, inciso 3º de 1489, portanto, uma hipótese mais restrita. A remissão pelo credor subhipotecário, tratamos do tema da remissão já. A arrematação ou adjudicação, desde que satisfeito o requisito de cientificação judicial do credor hipotecário. Artigo 1501 do Código Civil, que fala em sua notificação do credor, e o artigo 804 do Código de Processo Civil de 2015, que usa o termo intimação. Também assim o inciso 1º do artigo 799 deste mesmo Código Processual. Desta maneira, não é só na execução promovida pelo credor hipotecário que se pode extinguir com arrematação ou adjudicação o ônus da hipoteca, desde que se cumpra, concluo aqui essa parte do texto, o suposto da cientificação desse credor. Nesse sentido, Francisco Eduardo Loureiro. Então, note bem, é possível, não só na execução promovida pelo credor, a ação de execução, mas em outras hipóteses executórias, que a arrematação ou adjudicação extingam a hipoteca, contanto, subcondicione. Qual a condição? De que haja a cientificação desse credor, seja por meio de notificação, seja por meio de intimação, isso não são veículos que não vão mudar o fato de dar-se, da ideia de dar-se ciência ao credor hipotecário. Muito bem. Essas hipóteses extintivas previstas no artigo 1499 do Código Civil não são as únicas na ordem jurídica vigente. Nesse sentido, vale-me aqui da autoridade de Carlos Roberto Gonçalves e de Nelson Nery Rosaneri. O primeiro, Carlos Roberto Gonçalves, indica, além da perempção da hipoteca, que não está prevista no 1499, as extinções por anulação em virtude de fraude contra credores, está prevista no artigo 163 do Código Civil Brasileiro, a extinção por meio de consolidação da propriedade, ou seja, quando se concentram os status de credor hipotecário e de dono do imóvel garantido, nós já andamos tratando disso, o chamado réditus, ou seja, reintegratio ad unum da propriedade, ou seja, reintegra-se na unidade, e por uso capião liberatória, se chama de uso capio libertatis, tema
extremamente controverso. Como sabem, nós teremos a oportunidade de ver isso mais adiante, ao tratarmos da usucapião. A usucapio libertatis é extremamente controverso, até na sua existência. E cabe ainda agregar a hipótese da prescrição da dívida garante, referida por Nelson Neri e Rosa Neri. Muito bom. O desembargador Francisco Eduardo Loureiro diz ainda que o artigo 1500 do Código Civil é dispensável, porque ele diz que essa matéria já está regulada na Lei 6.015, de 1933, no artigo 251, que diz o bastante para referir com vantagem esse dispositivo do Código Civil, que enuncia o seguinte: extingue-se ainda a hipoteca com a averbação do registro de imóveis do cancelamento do registro à vista da respectiva prova. O que aqui se quer, na verdade, dizer com esse dispositivo do Código, ao fundo, parece-me, é que essa averbação, salvo o caso da perempção da hipoteca, que já tínhamos deixado ressalvado, tem efeito ex nunc, ou seja, feito só a partir do próprio cancelamento. Porque, na verdade, não se extingue propriamente a hipoteca substantivamente com o cancelamento do registro. O que ocorre é que a maneira desconstitutiva só se atualiza, em verdade, com essa averbação de cancelamento. Mas isso já estava lá previsto no 251, não havia necessidade, por ser um ato próprio de registro, de estar no Código. Tem toda a razão o desembargador Loureiro. E eu prossigo aqui. Pouco parece compreender-se com o advérbio ainda, que consta do texto desse artigo 1500 do Código Civil, salvo se seu significado normativo se estabelecer em redor das hipóteses distintivas que não se prevêem no 1499 do mesmo Código, assim, as que eu acima referi. É uma hipótese de tentar salvar aqui o que se chama de presunção de racionalidade do legislador. Muito bem. Prossegue-se aqui no texto. Se como é próprio de um sistema de título e modo, é o caso do registro predial brasileiro, vigente, sistema de título e de modo. A averbação do cancelamento, como é do mais frequente das coisas, essa expressão em latim muito bonita, quod plerumque accidit, ou seja, o que ocorre com mais frequência, o que comumente ocorre, o que ordinariamente ocorre. Constitui de modo negativo a extinção do registro da hipoteca e raramente apenas a noticia. Ela constitui de modo negativo. E ela apenas a noticia quando? No caso da hipoteca perempta. Terceiro, então, de saber para melhor justificar a norma desse artigo 1500, em qual hipótese, para além das previstas na lei substantiva, a averbação ainda extinguiria diretamente, a própria hipoteca, em consequência do cancelamento de seu registro. Agora sim, interessante a discussão. A hipótese de uma extinção judicial da hipoteca por iniciativa de terceiro, artigo 253 da Lei 6.015, diz assim: ao terceiro prejudicado é lícito em juízo fazer prova da extinção dos ônus reais e promover o cancelamento de seu registro. Não agrega, não acrescenta no plano substantivo novos títulos para extinção. Mas o que faz é apenas manifestar a possibilidade, isto sim, de em via judicial, terceiros, ou seja, não o credor hipotecário, e não o devedor, terceiros, pleitearem, confirmando a causa, ou seja, provando a sua causa, provando o título distintivo, a extinção da hipoteca. Versa-se aí, pois somente uma referência estrita em benefício de terceiro. O que se quis, portanto, com a norma é alargar a possibilidade de postulação deste cancelamento. Provavelmente já estava previsto no 217 da Lei de Registros Públicos, mas deixemos isso para lá neste momento. Possivelmente, não só para esclarecer expansivamente a regra do inciso 2º do artigo 250 da Lei 6.015, como nós veremos adiante, mas também temperar o uso do advérbio só, que aparece no caput desse mesmo artigo 250. É uma tentativa de deixar claro, de pontualizar algo que já poderia estar expresso de maneira mais geral pelo 217 da Lei de Registros Públicos. Com efeito, lê-se no artigo 250 da Lei 6.015 que, aspas, o cancelamento de hipoteca só pode ser feito, olha esse advérbio, só. Quando a lei usa advérbio somente, só ela exclui, em grande medida, as analogias e até as interpretações extensivas, as compreensões ou intelecções expansivas, de extensão. O cancelamento da hipoteca só pode ser feito em razão de procedimento administrativo ou contencioso no qual o credor tenha sido intimado. E não parece excessiva
a intenção de esclarecer que é esse procedimento, assim diz a lei, mas melhor do que procedimento, deveria dizer-se processo, porque há a chamada para o contraditório, isto quer na via administrativa, quer na via contenciosa, que para isso, para esse processo ou procedimento, estão legitimados ativamente, ou seja, no polo ativo, os terceiros interessados. Os terceiros interessados podem solicitar esse cancelamento. Volto a dizer que isso é apenas uma pontualização ou especialização do que já aparenta estar previsto no 217, ou seja, a ampla possibilidade de que qualquer promova os atos de inscrição no registro de imóveis. Mas, controverso, aqui, o primeiro ponto a considerar, é o tema da distinção para eleger entre as vias judiciais, administrativa e contenciosa, quando cabe uma, quando cabe outra. Há quem pense, por exemplo, que a via administrativa, o caminho administrativo, estaria restrito à hipótese de existência de prova pré-constituída documental, que fosse suficiente para apoiar a averbação do cancelamento. Se eu tiver documento, eu posso ir pela via administrativa. Se assim for, a via contenciosa estaria ensejada quando, para a verificação da causa desse cancelamento, houver necessidade de provas orais ou periciais. Provavelmente, temas como o da prescrição da dívida, que sujeita a interrupção ou suspensão, demandasse prova e isso levaria para a via judiciária. É possível. Por sua vez, o processo de caráter administrativo judicial, que é esse que corre normalmente perante as corregedorias permanentes, tem pertinência quando haja recusa do registrador em averbar o cancelamento. Eu não vejo, em princípio, conveniência de que o processo seja movido sem a ideia do cancelamento. E a notificação poderia ser feita por via extrajudicial antes do pleito perante o registrador. O que se dá não de todo raro em vista de cogitar-se de uma insuficiência ou dubiedade da prova. O registrador fica em dúvida sobre a suficiência ou mesmo sobre a certeza da prova, da confirmação de que está extinta a hipoteca e recusa-se a fazer a averbação. Neste caso, cabe o recurso à via judicial administrativa, que na grande maioria dos estados brasileiros é o processo da dúvida, o processo que está previsto nos artigos 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos. Não é em São Paulo, porque em São Paulo se fez na década de 80, eu devo dizer que com todas as vezes que foi por culpa minha, culpa mais ou menos consciente, havia um motivo político e institucional a justificar naquele momento para pacificar um conflito que havia entre decisões da Corregedoria Geral e do Conselho Superior da Magistratura, que se dividissem um pouco as questões. Então, eu sugeri, em um parecer que acabou sendo aprovado pelo corregedor e depois pelo próprio Conselho, entendeu-se que era vantajoso, eu propus essa divisão e o Conselho aceitou, a Corregedoria aceitou e se tornou corrente em São Paulo que os pedidos resistidos, negados de averbação, não são objeto de dúvida, mas são, sim, objeto de possível procedimento ou processo administrativo perante o juiz corregedor. Mais ou menos como se fosse a dúvida, mais ou menos como se fosse a dúvida inversa, no fundo. Mas aqui em São Paulo isso levaria ao resultado de que os recursos se elevam à corregedoria e não ao Conselho. O Conselho tem competência na área dos registros públicos, de acordo com a normativa local aqui de São Paulo, só para julgar os processos recursais de dúvida. De maneira que, então, isto atrairia, na negativa de averbação no Estado de São Paulo, o processo administrativo comum, de caráter administrativo, portanto, perante o corregedor permanente. Nos outros estados, frequentemente atrairia o processo de dúvida. Muito bem. Nada impede que terceiros prejudicados se valham das demais hipóteses legais de solicitação de averbamento cancelador do registro da hipoteca. Quais são as demais hipóteses legais? Primeiro, em que se exiba autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor ou seu sucessor em instrumento público ou particular. Esse é o inciso 1º do 250. Autorização expressa, manifesta, ou quitação outorgada pelo credor ou sucessor dele, credor, em instrumento, que pode ser público ou pode ser particular. E o do pleito conformado à legislação referente às cédulas hipotecárias, como veremos adiante alguma coisa. Então, nós temos aqui essas hipóteses que são de
chamemos-la assim, jurisdição administrativa, portanto, no âmbito judicial, mas não em âmbito contencioso. Quanto a esta última hipótese de averbação, de cancelamento do registro da hipoteca, ou seja, a de solicitação confirmada normativa referente às cédulas hipotecárias, a hipótese remete-se ao Decreto Nacional número 70, de 1966, que, em seu artigo 20, admite a ação consignatória das importâncias devidas, com a expedição de ordem judicial para o cancelamento da inscrição da hipoteca, sempre que se trate de seu pagamento integral, pagando-se integralmente a hipoteca, por meio da consignação, depósito, então, que se entende como bastante para a quitação, o juiz expede um mandado para inscrever-se o cancelamento. E é claro que esse mandado é de registro solicitado pelo terceiro interessado. Igualmente, o artigo 24 do mesmo Decreto-Lei número 70 remete-se ainda ao cancelamento das inscrições da hipoteca e da cédula hipotecária, em hipótese sempre de liquidação integral da dívida, sempre isto, com a exibição da cédula devidamente quitada ao oficial do registro de imóveis. Aqui, então, basta exibir a cédula. Com a apresentação à falta da cédula e outros meios de prova de sua quitação, incluída a possibilidade de declaração originária do emitente ou do endossante e por meio de sentença judicial com trânsito em julgado. Então, amplia bastante os meios de que se vale o interessado para cancelar, o terceiro interessado para cancelar o registro referente às cédulas hipotecárias. Pois muito bem, vivemos hoje aqui no momento em que eu estou transmitindo, como se diz, em direto, daqui da minha casa, nas barrancas do Tietê, esta nossa exposição de número 181 do nosso registro sobre registros, o dia 20 de março de 2020, em que ainda pairam sobre o Brasil e sobre o mundo as incertezas referentes à evolução da peste que se instaurou aqui em nosso mundo. Vamos, então, esperar que consigamos, por muito tempo ainda, nos reunir, fazendo votos e impetrando a Deus que todos aqueles que aqui participam dessas nossas atividades, desde os mais elevados, aqueles estudiosos que, por acaso, despendem seu valiosíssimo tempo aqui em honrar-me e alegrar-me com sua presença, passando pelos estudantes que estão começando, dando os primeiros passos na área do direito registral imobiliário, alguns universitários, tanto pelo nosso público presencial quanto esse nosso estimadíssimo público eletrônico, chegando a todos aqueles que dão o suporte necessário para a transmissão destas nossas aulas, na Uniregistral, serviço técnico muito competente, trabalho de todos aqueles que me assessoram diretamente e que sabem da importância ou que divulgam estas nossas realizações. Até, por fim, mas não por último, as figuras eminentes do reitor da Uniregistral, o Dr. Renato Nalini, e presidente da ARISP, o Dr. Fabiano Galhardo, para que Deus, volto a dizer, os proteja a todos e as suas famílias. Que Deus a todos nos guarde e a todos os nossos. Esta é a impetração final que eu deixo aqui consignada, estimando que nós possamos reunir-nos em breve, já também com a presença do público presencial, e que Deus, na sua misericórdia, nos permita superar esses tempos pestilenciais que estamos a viver. Muito obrigado a todos e até, se Deus quiser, uma próxima gravação ou uma próxima transmissão, não só em direto, mas ao vivo.